palavra profética de esperança segundo a Bíblia. A esperança é a sua própria natureza a respeito. A esperança significa algo para o futuro, né? Como nós vemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 24, 25, 25, vai dizer que a esperança que se vê não é esperança. Você pode conferir. Ou seja, as escrituras ela vai revelar como Deus, ele sempre foi fiel. Sempre foi fiel. Ele foi fiel no passado, ele é fiel no presente e ele continuará sendo fiel, porque Deus, ele é fiel. E na medida que nós vemos os feitos de Deus, nós vamos entender o quê? Que somente o Senhor, ele pode nos livrar. Ele pode nos livrar do laço, da queda. Ele nos livra da morte. Ele nos livra das potestades. Ele nos livra do fogo do inferno. O Senhor é Deus de livramento. Por isso que eu estou falando de esperança. E nós precisamos crer pela esperança da vida eterna, a vida eterna com Deus. Saber que existe um lugar reservado para aquele que crê, para aquele que espera, para aquele que tem fé em Jesus Cristo, no amor de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nós precisamos ter essa esperança de que um dia nós vamos estar num lugar que não tem choro, não tem tristeza, não tem morte, não tem perseguição, não tem pecado. Aleluia! Que é a eternidade com o Senhor. Então, olha, Mateus 24, versículo 44, está falando, olha, a hora em que não penseis. Isso é Jesus falando da sua volta. É a hora que você não está pensando nada, você não está esperando nada, você está bem. Se levanta bem. Foi o que aconteceu com muitas pessoas hoje, que de repente acordou e agora de tarde já não está mais no nosso meio. A minha mãe acordou na terça-feira, na terça de manhã, isso. E quando foi à tarde, à noitinha, minha mãe já tinha falecido. Como que você explica isso? É a promessa de Deus na vida do ser humano. Nós temos um tempo aqui na Terra. Um tempo. Não é fácil. Não foi fácil ver a minha mãe no caixão. Não está sendo fácil. A dor está intensa. Mas há uma esperança de salvação. Eu creio na salvação da minha mãe. Jesus, ele nos adverte que nós precisamos estar o quê? Preparados, prontos para a sua vinda. Prontos, porque a morte ela vem de repente. Entendeu? Nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Nós precisamos estar com a nossa vida na presença de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele veio como 100% homem, 100% Deus, e ele nos advertiu, ele nos falou: arrependei-vos, prepara-te, busca o reino de Deus em primeiro lugar, busca a justiça de Deus. Jesus falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.
E nós, como povo de Deus, como herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, nós precisamos crer nessa promessa. O Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade para pregar o Evangelho, para falar para o mundo inteiro que Ele deu, que Ele é Deus. Ele já nos deu sabedoria, nos deu, domínio próprio. Ele já nos ensinou a ser mansos, ser humildes. Ele já nos ensinou a relacionar com outras pessoas, fazendo bem, ainda que nós não somos bem tratados, mas nós precisamos perdoar e nós precisamos sempre estar fazendo bem. Nunca se paga mal com mal, mas se paga o mal com o bem. Olhar para a cruz, onde Jesus ele crucificado, para quê? Para pagar a dívida que era nossa. Ele pagou pelos nossos pecados, derramando o seu sangue inocente. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Sabe para quê? Para nos dar a oportunidade de, quando nós partirmos dessa terra, quando o nosso corpo for sepultado, a nossa alma, ela voltar, ela morar eternamente com Deus, com o nosso Pai. Aleluia. Jesus falou quando ele ressuscitou, quando ele voltou para o Pai, ele falou, olha, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu vim, eu vou buscar vocês e vocês vão morar comigo eternamente. O Espírito Santo de Deus, o meu amigo, o nosso amigo, Ele, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos envolve e nos dá força para suportar, para passar no momentos de quando morre o ente querido, que é a separação. Porque nós sabemos que quando o Senhor ele formou o homem à imagem e semelhança de Deus, para viver com Deus eternamente, mas por conta do pecado, a nossa vida foi atingida agora com o pecado. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus ele veio para perdoar. Ele fala, arrependei-vos, aquele que arrepender, que confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai ter o seu nome escrito no livro da vida e ele vai ter a esperança de ser religado novamente ao Pai, porque agora ele nasceu de novo, não da carne, mas do Espírito, e agora nós precisamos entender que nós precisamos esperar com paciência no Senhor, sem murmuração, sem questionamento. Por que minha mãe morreu agora? O tempo dela chegou na terra, venceu o tempo dela. Eu entendo assim que Deus ele tem um tempo determinado para tudo nessa terra. E a nossa vida aqui nessa terra, enquanto Jesus não vem buscar a igreja, não tiver o arrebatamento, nós morre de acidente, morre de doença, morte natural, mas morre. O nosso corpo é terra, mas há uma esperança para aquele que crê. Como Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, olha, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma nova esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Eu creio que quando Jesus voltar, aqueles que ainda estiver vivo aqui, vai subir com ele. E aqueles que já morreram vai ressuscitar e nós vamos encontrar na glória com o Senhor. Você tem fé, esperança? Creia. É a promessa de Deus para aquele que crê. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia e voltou para o Pai. E Ele vai nos buscar. Pense nisso. Jesus te ama, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele governar a sua vida.
Reconheça que é pecador. Fala para ele: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Toma conta da minha vida, Senhor. Meu Deus, faça de mim uma pessoa segundo o seu coração. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados, porque eu quero morar com o Senhor na eternidade. Fala com o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu te amo, Senhor. Fala com Deus. Ele está prontinho para te ouvir. Amém? Que Deus abençoe a todos com paz e com salvação em Jesus Cristo.